Olá galerinha, terceirão, então mais um vídeo de abertura para você, para poder anunciar as duas aulas que vocês aqui terão nessa nossa segunda-feira, dia 16 de novembro. Então gente, falamos de equilíbrio químico na última sexta-feira, começando a apostila 4, lembram? As duas aulas que nós veremos aqui nessa semana, as duas aulas de hoje, segunda-feira, também vai ser sobre equilíbrio químico. Então fiquem bem atentos a essas duas aulas, gente. Eu vou chamar de equilíbrio químico 3 e equilíbrio químico 4. E essas duas aulas vão completar a unidade 48 da apostila. Eu coloquei aí para vocês na legenda das aulas, na descrição, exatamente a unidade que você está trabalhando nessa apostila 4. Então, gente, fiquem muito atentos. Equilíbrio químico é um assunto super importante, cai em todas as provas. E a Federal em particular gosta muito desse conteúdo. Então, fiquem bem atentos aí, desde a primeira até aqui a última aula de equilíbrio, certo? Se você não estiver se lembrando de equilíbrio, pegue lá a primeira aula de sexta-feira, já que está gravado, gente, você pode voltar quantas vezes você quiser e assista de volta. E vai embora, beleza? Querido, uma ótima semana para você, tudo de bom, certo? E continue firme aí, tá? Abraço, tudo de bom para você. Tchau, tchau. Olá, galera do terceirão. Bom dia para vocês todos. Então, já estamos aqui, gente, para mais uma semana de desafios. Até porque muitos de vocês aí já passaram. Parabéns para todos aqueles que já passaram, já garantiram suas vagas. Mas, gente, começam agora alguns vestibulares aí, que são vestibulares para medicina, que alguns de vocês, pelo menos aqui, tem que dar um gás agora para se prepararem para ele. Então essas semanas agora são cruciais, principalmente para vocês aí da medicina. Nós teremos a UP no próximo dia 22 e depois o vestibular online da PUC no dia 6 de dezembro, tá? Querido, quem assistiu a nossa última videoaula, as aulas que eu postei na semana anterior, vai perceber que nós começamos a apostila 4. Eu fiz um vídeo de abertura para vocês, para todas as aulas da semana, explicando que na apostila 4 nós já vimos as unidades 45, 46 e 47. Depois eu vou aqui indicar para vocês onde é que estão essas videoaulas. Foram aulas dadas lá em julho, ok? Mas agora a gente vai continuar na unidade 48 da apostila 4, Química 1A. Então, a referência está aqui, gente. Química 1A, apostila 4, unidade 48. Nós vamos para a parte 2, Então, nas aulas aqui de sexta-feira, dia 13, você aqui viu que duas dessas aulas, elas são aulas de equilíbrio químico. Eu chamei de equilíbrio químico 1 e equilíbrio químico 2. Vamos lá, gente. Então, agora nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre equilíbrio químico. Então, é importante você lembrar aqui o seguinte, tá? Quando a gente tem aqui gráficos de equilíbrio químico, é importante que a gente se lembre aqui que equilíbrio químico sempre vai ter 3 perfis de gráfico. Esse gráfico aqui sempre vai ser desse jeito, porque é o gráfico velocidade aqui tempo. E lembre-se que quando uma reação entra em equilíbrio, é porque a velocidade da reação direta, ela se iguala à velocidade da reação inversa, certo? E, gente, também entra em equilíbrio quando a concentração dos reagentes e dos produtos se tornam constantes, certo? Então, toda reação entra em equilíbrio. Porém, gente, o que vai acontecer? Quando entra em equilíbrio, o gráfico concentração-tempo, ele pode ser desse jeito ou desse jeito. Lembre-se que colchetes é concentração em mol por litro. Conforme o tempo vai passando, a concentração dos reagentes ela vai diminuindo, até que chega um momento aqui que eu chamo de T1 e ela se torna constante. A concentração dos produtos vai aumentando até que chega um tempo T1 que ela também se torna constante. E um gráfico com esse perfil aqui, gente, ele não é um gráfico muito interessante. Por quê? Porque mostra que quando a reação entra em equilíbrio, tem mais reagente sobrando do que produto formado. Isso não é interessante. É como se você fosse fazer pipoca e depois você percebeu que passaram lá os estouros, do milho estourando para formar pipoca. Gente, você encontra na panela mais milho sobrando do que pipoca produzida. Está encontrando mais reagente sobrando do que produto formado.
Para uma reação química, isso não é interessante. Agora, interessante é um gráfico como esse, ó, que mostra que o tempo foi passando e produto sempre vai aumentando. Gente, ó, P aqui é produtos, ó. Curva de produtos é sempre na ascendente e curva de reagente é sempre na descendente. Então, o tempo foi passando, a quantidade de produtos foi aumentando e a de reagentes foi diminuindo. Até que chegou nesse tempo de equilíbrio, a reação terminou assim, ó, com mais produto do que reagente, ok? Então, esse gráfico aqui, gente, sempre vai apontar para nós um gráfico com bom rendimento. Um gráfico com um bom rendimento. Não quer dizer um alto rendimento, mas um bom rendimento. Uma reação render significa ela produzir bem, certo? Sobrar menos reagente possível e formar mais produto possível. Agora, meu amigo, nós vamos pegar os dados daquela tabelinha que você viu eu montar contigo na aula anterior. Então, se você aqui não assistiu a aula de sexta-feira, assista. Aproveita que são aulas gravadas, você pode ir e voltar quantas vezes você quiser. Está lá disponível no nosso canal. Então, meu amigo, você vai olhar agora para o gráfico, certo? Que foi montado contigo na nossa primeira aula de equilíbrio. Olha só, foi aqui, gente, na verdade, essa tabelinha, ó. Eu comecei a aula do último dia 13, certo? Montando essa tabelinha. E agora nós vamos colocar os dados dessa tabela num gráfico de equilíbrio químico. Olha só, gente. Então, como que eu comecei essa reação? Eu comecei colocando 6 mols por litro de nitrogênio e 18 mols por litro de hidrogênio. Lembre-se, toda vez que a gente vai aqui montar uma reação, ela tem que seguir uma proporção, ó. A proporção diz que para cada mol desse, eu tenho que misturar 3 mols desse. E daí eu fiz uma simulação com você, misturando dentro de um recipiente de 1 litro, 6 mols desse e 18 mols desse. Ok? Então eu tinha 6 mols em 1 litro e 18 mols em 1 litro. E lá quando a reação entrou em equilíbrio, essas foram as quantidades aqui de cada substância no equilíbrio. Então vamos colocar isso no gráfico, gente? Então vai ser assim, ó. No gráfico, eu vou começar, então, gente, colocando as quantidades iniciais e as quantidades aqui que sobraram no equilíbrio. Que tipo de gráfico que vai surgir aqui, prof? Não sei, vamos ver? Quem sabe de esse tipo de gráfico ou esse aqui? Porque o gráfico velocidade-tempo é sempre desse jeito. Vamos ver aqui que tipo de gráfico que vai surgir. Então, meu amigo, o primeiro reagente eu comecei com 6 e o segundo 18. Então, eu vou colocar no eixo aqui vertical a concentração em mol por litro e aqui no eixo horizontal o tempo em minutos. Então, o primeiro reagente, ó, vou colocar mais ou menos aqui, ó, comecei com 6 mols por litro, certo? O segundo reagente, vou colocar ele lá em cima, começamos com 18 mols por litro. Então, ó, o primeiro comecei com 6, o segundo com 18, certo? Agora, no equilíbrio, o que aconteceu, gente? O primeiro terminou com 1 e o outro terminou com 3, tá? Aquele que começou com 18 terminou com 3 no equilíbrio e aquele que começou com 6 terminou com 1. Então, eu marco no gráfico, certo? Os dados iniciais, com quanto cada reagente começou e com quanto cada um terminou. Então, por exemplo, ó, esse daqui começou com 6 e terminou com 1. Vou marcar o 1 bem aqui. E o outro começou com 18 e terminou com 3. Então, vou marcar o 3 aqui, gente, entre o 1 e o 6. Ó. Vou marcar o 3 mais ou menos aqui, ó, entre o 1 e o 6. E agora, gente, eu sei que essa reação, ela entrou em equilíbrio depois de quanto tempo, gente? Na minha simulação, entrou em equilíbrio após 10 minutos. Então, agora eu vou marcar esse tempo de 10 minutos aqui, gente, no meu gráfico, ó. Vou marcar mais ou menos aqui, ó, 10 minutos, tá? Agora, o que eu oriento você a fazer? Você vai pegar uma régua e vai traçar aqui, olha só, gente, uma linha aqui vertical, ó, uma linha vertical no tempo, ó. Marcou o tempo no gráfico, ó, trace uma linha vertical paralela ao eixo vertical, para você marcar os pontinhos, ó. Que pontinhos que você vai marcar? Os pontinhos do equilíbrio. Por exemplo,
O primeiro começou com 6, terminou com 1. Então, marque os pontinhos aqui, ó, do equilíbrio. Terminou com 1. O segundo começou com 18, ó, e terminou com 3, ó. Então, vem aqui e marque aqui na linha 3, ó. É como se você fosse projetar aqui, né, ó. Então, meu amigo, ó, tá? Pode fazer aqui somente aquilo que sobrou no equilíbrio. E agora, prof, e os produtos? Vamos lembrar? Produto, gente, começa com 0. Produto começa com 0, certo? E aqui terminou com 10, ó. Chegou no equilíbrio, terminou com 10, ok? Então, eu vou agora aqui marcar, então, o 10, ó. Vou marcar aqui o 10. Vou colocar o 10 mais ou menos aqui, gente, ó. Então, o produto começa com 0 e terminou ali com 10, ó. Marquei aqui. Agora, meu amigo, vamos fazer as curvas, tá? Eu vou até fazer curvas aqui com cores diferentes, ó. Então, vai ser assim, ó. O primeiro reagente começou com 6, terminou com 1. O segundo começou com 18, terminou com 3. E o produto começou com 0 e terminou com 10. Vamos lá? Então, ó, o primeiro começou com 6 e terminou com 1. Reagente, a curva é sempre na descendente, gente, ó. Começou com 6, terminou com 1. E agora, olha só, aqui a reação entrou em equilíbrio. A partir desse momento, a reação entrou em equilíbrio. Esta é a curva do N2. Agora, a curva do H2, gente, ela começou com 18 e terminou com 3, ó. Então, você vai fazendo aqui ela na descendente. Quando chegar aqui no 3... ou seja, nos 10 minutos também, ela entrou em equilíbrio, Então, esta é a curva do H2, ó. Lembrando que quando se torna uma reta contínua, entra em equilíbrio. E a curva agora, gente, de quem? A curva do NH3. Começou com 0, meu querido, vou colocar o 0 aqui, ó. E terminou com 10, você tem que fazer uma curva assim, na ascendente, ó. Sempre com esse perfil, ó. Então, essa curva começou com 0, quando chegou aqui em 10 minutos, terminou com 10, ó. Aqui ela entrou em equilíbrio. E esta é a curva do NH3. Então, veja, aquela reação que a gente simulou na última aula, olhe só o perfil de gráfico que ela deu. Ela deu um perfil de gráfico como esse aqui, meu amigo, ó. Ela deu um perfil de gráfico como esse aqui, mostrando que no equilíbrio tem mais produto do que reagente, beleza? Mostrando que no equilíbrio tem mais produto do que reagente. Amigão, aguenta aí, como eu sempre digo, que eu já estou voltando, porque hoje nós temos 2 videoaulas, tá ok? Beleza? Então, por enquanto, a gente vai ficar aqui com o gráfico nessa aula. E agora a gente vai vir com as fórmulas na próxima aula. Aguenta aí que eu já estou voltando, hein? Abraço!